Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Que a graça, que a paz, o amor do nosso Deus, o Pai, cubra sua vida nesse dia. Eu quero declarar um dia de vitória, um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a sua vida hoje seja encharcada por esse amor. Que você seja nesse dia renovado em esperança. Aquilo que o Senhor tem para você. Seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, e Ele tem coisas grandes para revelar e para trazer ao seu coração. Então fique atento e creia de todo o coração que o Senhor é por você e nada pode ser contra a sua vida. Amém? Bom dia a todos vocês que já entraram, que estão aí entrando. Um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. Que alegria, sinto honrada com a presença de cada um de vocês. Eu creio que essa manhã é uma manhã muito especial, porque esse encontro foi marcado pelo Senhor. E todo encontro que parte dele, que é um sonho dele, nós podemos crer que será muito especial. Então já inicia esse momento agora declarando, esse momento será muito especial. Deus falará ao meu coração. Amém? Bom dia, Flavinha, bom dia a todos vocês, meus queridos. Eu quero orar antes de nós darmos início a esse tema maravilhoso que nós estamos estudando esse mês, que é a esperança. Com uma esperança, nós precisamos de ter esperança para nós prosseguirmos, para nós não desanimarmos, para nós não nos entregarmos. Nós precisamos, dessa virtude maravilhosa que é a esperança. E todas as manhãs nós estamos tendo devocional no Café com Palavra e tem sido um tempo maravilhoso. Tem um time de mulheres que tem ministrado sobre esse tema nesse mês de setembro, esperança. E teremos live toda quinta-feira nesse horário também com esse tema. Depois teremos convidadas aqui nas quintas. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará esse mês para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos orar então. Pai querido, eu quero te louvar, ó Pai, nessa manhã. Nós queremos te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Pai, na mesa. Uma mesa que o Senhor preparou, um banquete que o Senhor preparou para nós. Eu creio, ó Pai, que nessa mesa desse nosso encontro aqui, o Senhor já liberou todas as virtudes, todas as bênçãos, ó Pai, que cada um está necessitando. Eu quero declarar, ó Pai, que esses homens e essas mulheres serão fortalecidos em fé nessa manhã, para estenderem, ó Pai, o braço de fé e possuir aquilo que o Senhor já liberou sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Eu creio, ó Pai, que essa manhã será uma manhã de bênçãos, será uma manhã muito especial pela Tua presença aqui em nossas vidas. Fala com cada um que está aqui, Senhor. Eu quero declarar corações preparados para receber a Tua palavra, o Teu ensino. Nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Fala conosco, visita, Pai, cada família aqui representada. Pai amado, quantas pessoas estão aqui, Pai, mas atrás delas tem famílias. Eu quero declarar que através de cada um que está aqui, a Tua bênção vai passar por eles como um rio e vai alcançar toda a sua família. Eu quero declarar que a salvação do Senhor é chegada em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Nós vamos iniciar esse tempo tão especial com esse tema que o Senhor já tem ministrado muito ao meu coração em cima desse tema, a esperança. E eu quero te falar que essa palavra esperança, ela tem origem no latim. E a palavra esperança, ela vem do verbo esperançar. Porque tem uma espera que é assim, eu espero que tudo dê certo para você, eu espero só como se fosse uma frase de uma intenção sua, mas não é
a esperança em si, essa esperança que nós queremos falar, uma esperança que vem do Senhor, porque Deus é a nossa esperança. E essa esperança que nós vamos estar falando é a esperança que vem do nosso Pai, é a esperança que nasceu do verbo esperançar. E o significado dela é acreditar, ir atrás, não desistir. O significado no hebraico é aguardar ansiosamente, não arredar o pé, mas ficar firme naquilo que eu espero. Olha como que é lindo, esperança. Esperança, não sei se você sabe, mas é uma virtude. É uma virtude que ela deve ser nutrida, cultivada e desenvolvida em minha vida. Elisângela, que alegria ter você aqui. Saudades, um beijo. Ela deve ser desenvolvida e nutrida. É a esperança que nos mantém de pé em meio ao caos. É a esperança que nos mantém de pé quando tudo diz que não. É a esperança que nos mantém de pé em meio às dificuldades, em meio aos temporais que nós enfrentamos. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu acredito que não tem uma só pessoa que não tenha momentos difíceis na sua vida. Uns são bem pesados, outros mais leves, mas todos nós passamos. E a esperança que nos mantém de pé nesses momentos difíceis, nesses momentos de luta, nesse momento onde nós olhamos o cenário e nós não vemos onde nos apoiar. Mas a esperança nos coloca nessa posição de crer que algo ainda vai acontecer, algo bom está por vir. É a esperança que nos deixa firmado naquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu quero iniciar esse momento falando de um pouquinho do que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós em 1 Coríntios, no capítulo 13. E nesse capítulo, Paulo dedica a falar do amor. E ele vai falando do amor de uma maneira muito linda, mas ele encerra esse capítulo 13, no capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Nós vemos aqui nesse versículo que existem 3 pilares que fundamentam a nossa vida cristã, que fundamentam a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, que é a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Mas esse tríade, eles caminham junto, fé, esperança e amor. Não tem como eu ter uma vida que flui da maneira que o Senhor quer se eu tiver só parte dele. Esses 3 pilares devem ser desenvolvidos. E o amor é o maior, por quê? Porque tudo inicia no amor. Deus é amor. E tudo começa nele. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos desse amor. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu tenho do seu amor em mim, mas eu tenho a convicção de que eu tenho um Pai, então não há circunstância alguma que eu estou só, porque eu tenho um Pai que não me deixa e não me desampara em momento algum. Ele diz que eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está sempre conosco. Quando eu conheço esse amor, eu vou conhecendo a natureza de Deus, e eu vou confiando nesse Deus que age por mim. Quanto mais eu vou confiando, eu vou solidificando a minha fé. Eu creio, eu acredito, Deus está comigo, porque esse Deus de amor é o meu Pai que me inunda com seu amor e eu posso confiar nele. Quanto mais eu confio em Deus, mais é gerado no meu coração a esperança. E a esperança, ela não é desapontada quando ela está firmada no Senhor. Nós podemos crer que
aquilo que nós esperamos em Deus, aquilo que Ele me prometeu, esse Deus de amor já liberou as promessas, eu começo a confiar nessa promessa, eu creio nessa promessa, minha fé é fundamentada e isso gera esperança de que há um amanhã. Eu posso crer, porque o meu Redentor vive, que essa situação, por mais difícil que seja, não é o fim. Há esperança para mim. Ainda que, lá em Jó diz que ainda que a árvore seja cortada, lançada no chão ao cheiro das águas, ela brotará. Há esperança para aqueles que têm o Senhor como Deus da sua vida, que tem fé nesse Deus e Ele vai gerar essa esperança. Eu posso crer porque Deus é por mim. E se Ele é por mim, nada pode ser contra a minha vida. Amém? Vocês entenderam esse início aí? Como que é que eu posso ter esperança? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a situação que eu estou vivendo, você não está entendendo. Eu até confio em Deus. Eu creio em Deus, mas esperança não tem. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ter fé e a fé vai gerar esperança. Então esse é o caminho para que a esperança surja dentro de mim. E aí nós vamos ver como nutrir essa esperança, como fazê-la desenvolver a cada dia, para que a cada dia eu seja mais fortalecida no dia do caos. Amém? Para ter esperança, então nós precisamos estar firmado no Senhor. Minha raiz tem que estar em Deus. E eu quero te falar que a esperança, eu vou ler aqui alguns tópicos que eu coloquei. A esperança, ela me leva a viver olhando tão somente para o Senhor. Se eu conheço a Deus, se eu tenho fé nele, eu vou ter esperança que vai fazer eu prosseguir a cada dia, eu vou perseverar, porque eu sei que tem um lugar para me chegar. A esperança me leva a caminhar na direção que Deus tem para mim. A esperança me leva a olhar para o Senhor e crer que o deserto, as dificuldades que eu estou enfrentando, não é o fim. Algo maior está por vir. Eu quero te dizer que tem momentos que a gente acha que não tem jeito. Mas eu quero te dizer que para todas as situações, por mais difíceis que sejam, ainda tem jeito. Ainda há esperança. Porque Deus é maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos enfrentar. A esperança, ela me leva a viver olhando tão somente para o Senhor, crendo nas promessas e vivendo acima das circunstâncias. A esperança me leva para esse lugar alto. Eu vou contemplar o meu Deus, meus olhos estão no meu Deus, e isso faz com que as circunstâncias fiquem lá embaixo. Eu não vou deparar, não vou me bloquear, não vou paralisar no meio da circunstância, porque o Senhor me leva para esse lugar alto, onde minha fé está firmada, e nesse lugar eu tenho esperança. Eu prossigo olhando tão somente para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Eu creio que todos vocês já passaram por momentos difíceis, eu já passei por momentos muito difíceis. E momentos que eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que não tinha mais o amanhã para mim. Parecia que tudo tinha ficado cinza, que tinha acabado, que Deus assim não contava com isso, com a minha reação. Porque eu falei, se Ele liberou isso, Ele achava que eu ia passar tranquilo, mas não, para mim está muito difícil. Mas quando nós voltamos nossos olhos para o Senhor, mesmo nesses momentos difíceis, nesses momentos que o tempo fecha para mim e que você olha e você só enxerga um céu preto, nesse momento, quando nós estamos enraizados em Deus, Ele nos coloca de pé e nos mostra que nele há esperança. Nele nós podemos crer que há um amanhã. Nos momentos difíceis, nós começamos a conhecer a Deus como nós não conhecíamos antes.
Nós conhecemos um Deus que é o Deus de misericórdia, que é o Deus de compaixão, que é o Deus que nos pega no colo. Nesses momentos difíceis, nós começamos a entender que com Deus conosco, nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter esperança, ainda que tudo ao meu redor diga que não. Porque é de Deus que vem a última palavra. É dele que vem a palavra que me conforta. É dele que vem o meu sustento. É dele que vem o meu amparo e a minha segurança. E nós vimos que para ter esperança, eu preciso então conhecer o amor de Deus, porque nós vimos lá no final do 1 Coríntios que o que permanece o pilar é fé, esperança e amor. Então, para mim ter esperança, eu preciso conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu acredito, mais eu confio, mais a minha fé é fortalecida, e diante da minha fé eu vou ter esperança de que o amanhã Deus já está me aguardando. Eu posso prosseguir porque lá na frente Deus já está de braços abertos me esperando. Quando nós entendemos que Deus está comigo, eu não vou paralisar aqui, mas eu vou continuar olhando. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, esse lugar não vai me paralisar, porque eu creio, há esperança. Esse lugar, por mais frio, por mais difícil que seja de passar, ele é uma passagem. Eu creio que tem um banquete preparado para mim. É assim que diz em Salmo 23, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu estou com você. Eu estou já preparando um banquete, uma mesa onde você vai sentar e onde o meu óleo será derramado sobre você e você vai se encharcar da minha presença. Há esperança. E nós precisamos estar firmado no Senhor para que essa esperança cresça. E em Salmo 62, no versículo 5, diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, eu não serei abalado. Quando nós esperamos em Deus, a minha alma não é abalada no dia mau. Quando a minha esperança está em Deus. E aqui diz assim: como que eu devo ter essa esperança? Como que eu vou esperar? Porque existe uma promessa de Deus liberada para a minha vida. A esperança me faz prosseguir, passar pelo processo, na certeza de que eu vou chegar lá. E nesse processo, é o processo da esperança. Nós temos que entender que existe um processo até eu chegar. Não existe uma cama. A palavra de Deus não fala que é para me deitar na cama até a promessa se cumprir. Mas é um processo que eu vou caminhar. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar. Tem que ter um movimento do Espírito dentro da minha vida em todo o tempo. Esse movimento do Espírito que me faz caminhar e não me entregar, não estacionar, não ir para uma cama porque as coisas estão difíceis. Quantas vezes nós queremos no momento da dificuldade ir para uma cama e falar, não brinco mais, não tem mais jeito. Mas o Senhor aqui, Ele nos alerta, não é momento de parar. No momento da dificuldade, nós precisamos prosseguir olhando tão somente para o Senhor e crendo que há um amanhã. Então, como que eu vou esperar? Eu vou esperar, aqui fala que a minha alma espera silenciosa. Nós temos que dar ordem para a nossa alma. Quantas vezes no momento da dificuldade nós queremos murmurar, nós queremos ficar falando do cenário que eu estou vendo, das dificuldades que eu estou vendo, e aqui fala, eu esperei silenciosa, é dar ordem para a alma. Por que você está batido, ó minha alma? Quieta, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza, e assim eu vou prosseguir esperando somente em Deus. Outra maneira que nós precisamos, a maneira de esperar. Primeiro é esperar
pacientemente no Senhor, com a nossa alma silenciosa. No Salmo 40 fala assim: esperei com paciência pelo Senhor. Não é murmurando, reclamando, mas com paciência. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que lindo quando nós esperamos em Deus. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! O que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele vai fazer na sua vida é coisas grandes. Esse lugar da dificuldade não é o ponto final das nossas vidas. O Senhor nos tira desse lugar. Quando nós esperamos nele, esperamos com paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele tem prazer em nos tirar desse lugar de dificuldade e nos colocar sobre a rocha, no lugar onde Ele está, no lugar onde Ele nos coroa com sua glória. Ele encharca o nosso cálice com a sua unção. E muitos verão o que o Senhor fez e glorificarão o nome dEle. Aleluia! Outra maneira que nós precisamos desenvolver nessa espera do Senhor, enquanto esperamos o agir de Deus, é obedecer àquilo que o Senhor tem dito para nós. O que o Senhor tem dito para você nessa situação que você está vivendo? Ele diz, sabe como que nós ouvimos o que Deus tem para nós? Quando nós lemos a palavra dele. Aqui está escrito, para toda situação que nós passamos, Deus aqui tem um conselho para nós. Ele tem uma orientação para as nossas vidas. E outra maneira de esperar, na certeza da vitória, é nós obedecermos aquilo que o Senhor está dizendo para nós. Às vezes, o que o Senhor diz para nós fazermos parece absurdo aos nossos olhos. Fala, não, mas como fazer isso nessa situação? Mas é só obedecendo aos comandos do Senhor que nós vamos ser fortalecidos na esperança até que chegue o dia de possuirmos aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te falar alguns pontos aqui que aconteceram e que pareciam absurdo também. Quando Deus falou para o seu povo para que as muralhas de Jericó caíssem e eles entrassem e possuíssem aquela terra, ele falou, olha, vocês vão dar 7 voltas ao redor dessa muralha. Cada dia você vai dar uma volta e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas e na 7ª volta vocês vão bater no cântaro. Vocês vão tocar a trombeta. E as muralhas vão ruir, vão para o chão. Pensa, um povo que estava ali para enfrentar o inimigo e Deus falar para ele, vai dando volta, e depois no último dia, no último momento as muralhas vão ruir. Amados, sabe o que eles fizeram? Eles não questionaram, eles não falaram, não, mas que absurdo, dá outra estratégia, manda uma bomba, né, para derrubar. Eles simplesmente obedeceram, fizeram conforme o Senhor tinha orientado e as muralhas vieram ao chão. Nós vemos quando ele falou para Naamã dar 7 mergulhos. Naamã achou um absurdo, como mergulhar 7 vezes para ter cura da minha lepra? Como que é isso, né? Não tem como fazer diferente, vem aqui orar comigo. Às vezes nós queremos falar para Deus como que é para Ele fazer. Mas nesse processo de esperar, quem determina o processo até que chegue à conclusão do que Deus prometeu, é Ele que determina. Submeta aos processos do Senhor. Naamã submeteu, deu 7 mergulhos e a cura veio sobre a vida dele. Moisés chegou diante do mar. Ele tinha milhares de pessoas atrás dele, ele estava comandando. O inimigo estava vindo atrás. E Deus falou para ele, pisa no mar, pisa nas águas, que elas vão se abrir. Às vezes nós falamos assim, mas como? Eu não estou vendo nada na minha frente. Como que eu vou continuar amando? Como que eu vou continuar colocando a melhor mesa, postando a melhor mesa para essa pessoa que ela é desse jeito, ela não muda? Como que eu vou continuar sendo carinhosa, falando com doçura,
se eu só escuto palavra de grosseria? Como que eu vou crer que vai haver a restauração das minhas finanças se cada dia eu estou com menos dinheiro, as coisas estão só piorando? Como que eu vou acreditar que vai ter a cura? Como que eu vou agir em fé nesse momento se a minha enfermidade está agravando? Eu quero te dizer, faça aquilo que o Senhor está te orientando. Esse é o processo. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Que haja esperança no seu coração. E enquanto você espere, obedeça, submeta aos processos que Deus está colocando diante de você. Creia que você é mais que vencedor em todas as coisas. Sabe qual é um grande problema que tem acontecido conosco, com os cristãos? A palavra de Deus diz para nós que nós somos mais que vencedores. Essa palavra já foi liberada. Se eu creio na palavra, se eu creio naquilo que Deus me disse, Ele fala que eu sou mais que vencedor. Quando as coisas vêm para o meu lado, a dificuldade chega para mim. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, qual deve ser a minha postura em meio às dificuldades? Queria que você me falasse como deve ser minha postura se as coisas estão difíceis para mim. E Deus falou que eu sou mais que vencedor. Qual deve ser a minha postura? Como que eu devo andar? O que você me fala? Eu devo andar como mais que vencedor? Ou eu vou andar de acordo com a circunstância que eu estou vivendo no momento? Eu quero te dizer que se eu sou mais que vencedor, porque Deus já falou que eu sou, Ele já liberou essa palavra, como que eu vou andar se as coisas estão difíceis? Como mais que vencedor. O Senhor diz em Salmo que Ele é aquele que ergue a minha cabeça e cinge o meu lombo de força. Eu tenho que crer que Deus está comigo, eu tenho que levantar minha cabeça, olhar tão somente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Eu não vou me abater na circunstância, eu não vou olhar para a circunstância e vou viver como derrotado, mas eu vou continuar olhando para o Senhor, ainda que eu esteja passando por esse momento árduo, por esse momento difícil, a minha cabeça permanece erguida, olhando tão somente para o Senhor e crendo, esperando nele, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabe o que eu li esses dias? Que nós que somos mais que vencedores, nós temos andado como derrotado. E o diabo, que é um derrotado, ele tem andado como um vencedor. Por isso que muitas vezes a gente estremece, a gente fica com medo quando a investida do inimigo vem, porque ele faz como se ele fosse vencedor. E nós que somos vencedores, nós estamos abaixando a cabeça. Nós estamos andando como derrotado. É momento de posicionarmos. A nossa esperança está no Senhor. Nós somos mais que vencedores. Ainda que a circunstância fale o contrário, eu continuo crendo, porque a minha esperança não está nas pessoas, não está no que o banco pode me oferecer, no que o trabalho pode me oferecer. Minha esperança não está no diagnóstico médico, mas a minha esperança está no Senhor. Por isso eu permaneço de cabeça erguida, prosseguindo, perseverando, tão somente contemplando aquilo que o meu Pai diz que eu sou, aquilo que Ele tem reservado para me entregar, porque eu creio que no momento oportuno virá nas minhas mãos. Amém? Nós temos uma história na Bíblia, lá em Êxodo, que é a história de Joquebede. A Joquebede, ela era uma israelita e ela viveu num tempo em que os israelitas estavam escravos lá no Egito, escravos de Faraó, e Faraó liberou um decreto de que todos os meninos, homens do sexo masculino que nascessem deviam ser mortos. Faraó estava com medo do povo de Deus, porque o povo de Deus era um povo forte, um povo que estava passando por dificuldade, trabalho árduo, mas eles não abaixavam a cabeça. Eles eram fortes e eles cresciam muito o número deles, porque eles tinham muito vigor. E Faraó começou a ficar com medo, falou, bom, esse tanto de menino nascendo, se eles vierem
esse tanto de homem crescer, eles podem se levantar contra nós, armar uma guerra e nós seremos derrotados. Então vamos matar todos os meninos. E nessa época, a Joquebede engravidou. Pensa o que pode ter passado na mente de Joquebede diante desse mandato de Faraó, matar as crianças, ela engravida. Ela não sabia qual que seria a criança que ia nascer, se era homem, se era menina, mas ela sabia que havia um decreto. É lógico, porque quando a situação aperta para nós, é lógico que vem um temor no nosso coração. Às vezes nós ficamos estremecidos. Mas eu quero te falar uma coisa. A esperança de Joquebede estava em Deus. E quando a nossa esperança está no Senhor, o que a esperança faz ao nosso favor? A esperança, ela faz calar o medo. Ela faz calar aquilo que está nos estremecendo. Porque a esperança em Deus, o Deus da esperança, eu posso crer que com Ele eu sou mais que vencedor em toda situação. Joquebede estava passando por esse momento difícil, ela estava grávida e ela tentou esconder essa gravidez. E o que Faraó fez? Faraó falou assim, olha, reuniu umas parteiras e falou assim, vocês vão entrar na casa das hebreias quando estiverem perto de dar à luz, e quando a criança nascer, se for homem, vocês já matam na hora. E vai ficar como se ela tivesse morrido do parto. E é tão interessante que a Joquebede sabia disso tudo, porque as notícias iam espalhando. Mas a Joquebede, ela guardava a mente dela com aquilo que produzia fruto. A esperança dela continuava em Deus. Eu quero te falar uma coisa, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Em todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo difícil, no tempo que você está passando agora, traga à sua memória o que pode te trazer esperança. E o que me dá esperança? É aquilo que está alinhado com os céus, é aquilo que o Senhor diz ao meu respeito, é isso que eu vou fortalecer a minha fé, eu vou estar firmada nele em todo o tempo, ainda que as coisas dizem o contrário, ainda que a circunstância diz o contrário, eu não vou arredar o meu fé de crer e esperar em Deus. Em Filipenses 4:8 fala assim, o que for bom, perfeito, agradável, se produzir o louvor ao Senhor, que isso ocupe a sua mente, o resto tire da sua mente, basta a situação difícil que você está vivendo, porque às vezes nós vivemos uma situação tão difícil e nós já começamos a trazer coisas que podem vir a acontecer diante dessa situação. Nós começamos a trazer coisas que vai trazer mais peso. Vigia a sua mente. Deixa ficar na sua mente aquilo que te traz esperança. Em Provérbios 23:7 fala assim, como o homem pensa, assim ele é. Assim sucede. Olha que poder que há. Então cuide dos seus pensamentos. Pense aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Traga a memória que vai trazer esperança para a sua vida. E Deus esparramou essas parteiras, e Puá e Sifrá eram duas servas de Deus e elas eram também uma dupla de parteira que o Senhor tinha enviado para fazer esse trabalho. Mas Puá e Sifrá, a palavra de Deus diz lá em Êxodo que elas temeram a Deus e elas não tiveram coragem de matar a criança. E Faraó perguntou, só antes, por que Puá e Sifrá tiveram esse posicionamento em obediência àquilo que elas criam que ia agradar o coração de Deus, elas foram ricamente abençoadas pelo Senhor. Quando nós andamos em obediência, a recompensa do Senhor virá sobre as nossas vidas. E o faraó falou assim, não, mas eu não estou entendendo, eu mando vocês irem, os meninos estão nascendo, o que vocês não estão fazendo? Elas falaram, não, nós chegamos lá, elas são tão fortes, as hebreias, que quando nós chegamos lá, a criança já nasceu, aí não tem o que fazer. Aí Faraó baixou outro decreto. Então vocês vão agora vai jogar as crianças. Todas as crianças que nascerem, que for homem, vamos jogar no rio para que elas morram afogadas.
E Joquebede, sabendo disso tudo, nasceu a criança, era um menino. Puá e Cifrá não tiveram coragem de matar, porque elas temeram a Deus, e Joquebede começou a criar essa criança em silêncio. Havia o decreto que elas seriam jogadas no mar, no rio, e seriam mortas, afogadas. Mas Joquebede continuou com a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. Joquebede continuou ali com o posicionamento de uma serva de Deus. Ela cuidava daquela criança, ela orava sobre aquela criança, ela declarava a palavra de Deus sobre aquela criança e ela tinha certeza que o Deus que tinha dado a criança era o mesmo Deus que estava com ela, que estava protegendo aquela criança. Ela tinha convicção de que a criança, antes de ser dela, era do próprio Deus. E nesse tempo ela começou a criar um cesto de junco e ela começou a cuidar desse cesto com todo amor. Porque chegou um momento que ela não podia mais segurar essa criança em casa. E ela falou assim, não, ele não vai ser jogado no rio, mas eu vou depositar essa criança na certeza de que as mãos do Senhor estará por baixo desse cesto cuidando do meu bebê. Quantas lágrimas ela derramou enquanto ela construía esse cesto. Quantas lágrimas, quanta oração, quanta declaração da palavra sobre aquele cesto. E chegou o momento dela colocar o bebezinho dela no cesto e ela levou até as águas. E quando ela depositou a criança, o lugar que era o lugar de morte, ela não depositou aquela criança para a morte, porque ela tinha esperança. Ela depositou ali na certeza de que o milagre do Senhor iria acontecer. Ela depositou aquela criança na certeza de que vida ia acontecer. Enquanto o inimigo dizia, né, lança o menino sobre as águas para que eles morram. O Senhor falava, lança o libertador sobre as águas, porque eu vou usá-lo. E essa criança foi para as águas. E dali ele não morreu, porque Deus cuidou. Eu não vou contar toda a história, mas eu quero te dizer que a esperança de Joquebede, a esperança daquela mãe, que fez com que os planos de Deus fossem estabelecidos na vida do seu filho. Moisés veio a ser o libertador daquele povo, porque Deus havia uma palavra empenhada, e Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que ele fará. Quantas vezes nós temos desistido dos filhos, nós temos desistido da situação, temos desistido do casamento, quantas vezes temos desistido quando as coisas apertam, porque nós olhamos para a circunstância e falamos, não tem jeito. Eu quero te animar hoje a fazer como Joquebede. Olhe somente para o Senhor. Não perca a esperança, mas nutre a sua esperança no Deus que tudo pode. Aquilo que Ele tem como promessa para os seus filhos, aquilo que Ele tem como promessa para o seu casamento, para a sua saúde, para a saúde da sua família, para as suas finanças, para o seu íntimo. O Senhor é fiel para cumprir. Olhe somente para Ele, creia, Deus é fiel e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Tenha esperança nesse Deus Todo-Poderoso. Para Deus não há impossível. O Senhor falou por 2 vezes, Ele falou em Gênesis para Abraão, depois Ele falou para Jeremias. Ele diz, por acaso há alguma coisa que seja demasiadamente difícil para mim? O Senhor está nos dizendo, não tem nada que seja impossível para Ele. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tão somente creia, não se depare diante da circunstância por ser difícil. Há esperança para você. Marta, irmã de Lázaro, ela estava vivendo um cenário muito difícil. O irmão dela adoeceu. Mandaram avisar Jesus, mas Jesus chegou, já tinha 4 dias que Lázaro estava sepultado. Ele morreu e foi sepultado. Não tinha mais jeito. E quando Jesus chega ali, na casa de Marta, ela falou, oh, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, mas agora o meu irmão já morreu, ele já faleceu. E o Senhor olha para Marta e fala assim, se você crê,
você verá a glória de Deus. E o coração de Marta se encheu de esperança. E ela falou assim: apesar dele estar morto, eu sei que tudo que o Senhor pede para o Pai, Ele responde. E o Senhor, apesar daquela situação, aos nossos olhos era morte, já estava enterrado, já cheirava mal, mas para o Senhor não há impossível. Essa situação que você olha e fala assim, não tem mais jeito, já cheira mal. O Senhor está dizendo hoje que Ele é o Deus da ressurreição. Há esperança para você. Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Creia, agarre firme nas promessas do Senhor. Não tem morte que pode reter o agir de Deus. O poder de Deus está liberado para operar na sua vida. Então somente creia e tenha esperança. Deus, Ele chegou lá naquele túmulo que Lázaro já estava lá há 4 dias. E Ele falou, tirem essa pedra. Sabe o que é o tirar a pedra? É o processo que você vive até o seu milagre acontecer. É o processo da esperança. Enquanto você está esperando em Deus, você vai ter um movimento que vem da parte de Deus, do Espírito Santo dentro de você, que te leva a movimentar de acordo com o que Deus está falando. Enquanto Marta foi até o túmulo, esperando em Deus, tinha um movimento ali, tire a pedra. O que Deus tem pedido para você fazer enquanto você espera? Marta ali, naquele caso de Lázaro, era tirar a pedra. E quando tirou a pedra, o Senhor operou o milagre. Ele falou, Lázaro, sai para fora. A vida chegou naquele lugar. Há esperança para você, a vida para você, o milagre do Senhor é para a sua vida. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tem uma história na Bíblia, que está no livro de Ezequiel, que eu quero ler com vocês uma parte dela. É uma visão que Ezequiel teve. O Senhor hoje, Ele marcou esse encontro conosco, porque Ele quer restaurar a esperança que estava morta no seu coração. Aquele sonho que você enterrou, que você achava que não tinha mais jeito. A situação que você falou assim, isso aqui não tem mais jeito, é só caos. O Senhor quer restaurar a sua esperança, para que você olhe tão somente para Ele e creia nesse Deus do impossível. Aqui nessa visão diz assim, eu vou ler com você alguns versículos. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos fala de quê? Morte. Estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Aqui está dizendo, não tem esperança. Morte, ossos sequíssimos, não tem o que fazer. Então o Senhor perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E o Senhor te pergunta hoje, você olha para a situação que você está vivendo, você acha que pode reviver? Você acha que você pode viver algo totalmente novo nessa situação? Com perfume, com cor, com sabor, com a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você acha que nessa situação pode reviver? Aí o homem respondeu, Ezequias respondeu, Senhor, Tu o sabes. E o Senhor falou, profetize para esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha como isso é forte. Ouçam a palavra do Senhor, há poder na sua palavra. O Senhor diz hoje, profetize sobre essa situação. Tenha esperança, tenha fé, profetize aquilo que você crê. Não fale mais do que você está vendo. O Senhor não falou para ele chegar lá e ficar falando, que tanto de osso seco, é muito seco, não tem o que fazer. Não, o Senhor falou para ele,
profetize. E olha o que ele mandou falar. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga para a situação que você está vivendo. Fala, olha, ouça a palavra do Senhor. Há poder nessa palavra, há poder no nome de Jesus. Abre a boca e declare a palavra sobre essa situação, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que você pede, pensa ou imagina. É o Senhor agindo a seu favor. Não tem ossos secos que possam limitar o poder de Deus. Ele está falando com você hoje. Restaure a sua esperança. Queira ter esperança nessa situação. Deus é por você. E ele disse, assim diz o Senhor Deus, eis que farei entrar em vocês espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Olha isso. Enquanto eu profetizei, houve um ruído de barulho de ossos que batiam, ossos contra ossos. Meu querido, minha querida, quando nós nos posicionamos em esperança, em obedecer aquilo que Deus está me ordenando para fazer nesse momento, no dia que se chama hoje, presta atenção nisso. Às vezes, quando você começa a declarar a palavra do Senhor, ter um posicionamento de esperança, um posicionamento de fé, você vai começar a ouvir um barulho grande. E muitas vezes, no meio do barulho, nós queremos nos intimidar e parar. Porque nós falamos assim, não, as coisas aqui, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a fazer um jejum, eu comecei a declarar a palavra, a esperança nasceu dentro de mim e as coisas começaram a piorar. O barulho aumentou. Mas eu quero te falar que quando o barulho aumenta é porque o milagre está pertinho de acontecer. Não desista, persevere em esperança e fé. Depois do barulho, o milagre chega sobre a sua vida. Aqui nós vamos ver que houve um barulho muito grande. Eram os ossos se juntando com ossos. Pensa, o dedo estava para um lado, o dedinho estava para o outro, eles tinham que ir se juntando. O barulho foi acontecendo. Quando Deus vem colocar ordem na nossa casa, ordem na nossa vida, ordem no nosso coração, o barulho vai se levantar. Mas não se intimide diante do barulho. O barulho tem que acontecer para as coisas entrarem em ordem, para as coisas se juntarem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Não desista. E o barulho começou a crescer e ele continuou profetizando. E ele não calou, não cale diante do barulho, continue profetizando, continue crendo. E os ossos foram se juntando e os tendões foram aparecendo. E a carne foi crescendo. E a pele veio e cobriu toda a pele, todos aqueles ossos. Meus queridos, quantos sonhos enterrados. Hoje é dia de você abrir essa caixa dos seus sonhos. Não olhe para a sequidão que está os ossos. Não pare se o barulho começar. Mas persevere profetizando, declarando a esperança para você. Depois que aqueles ossos se juntaram, aquela pele, mas não havia neles espírito. E aí o Senhor disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga ao espírito, assim diz o Senhor, vento que vem dos quatro cantos, sopre sobre estes mortos para que vivam. E ele profetizou. E aquele levantou dali um grande exército que vieram a servir ao Senhor, cheios do Espírito Santo. E no versículo mais para frente fala assim, o Senhor fala, eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Meus amados, o Senhor fala
e o Senhor cumpre. O Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele fala. O Senhor é fiel e Ele quer ver a sua vida transformada. O Senhor quer ver o seu coração cheio de esperança, porque Ele é por você e nada e ninguém pode ser contra a sua vida. Ele tem planos de paz para a sua vida. Ele fala que tem para você um futuro e uma esperança. Creia que dias melhores virão, porque o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. Porque o meu Redentor vive, meu coração enche de fé, porque o amanhã virá e virá muito melhor que o hoje. Eu posso crer com o Senhor, dias melhores virão, em nome de Jesus. E eu quero só te falar uma coisa, que esperança é uma decisão. Decida hoje ter esperança. Tire os olhos de onde você está perdendo terreno, que você está perdendo tempo. Tire os olhos do lugar que está minando a sua fé. Creia no Senhor, profetize essa palavra e decida, eu vou ter esperança, porque o meu Deus é por mim. O meu Deus está vivo e eu posso crer no amanhã. Eu vou decidir crer, eu vou decidir ter esperança com o Senhor. Eu posso, a palavra de Deus fala que com o Senhor faremos proezas. Com o Senhor eu posso saltar em lugares mais altos. Fixe seus olhos hoje tão somente no Senhor e creia que Ele vai te conduzir para cima da rocha. Ele vai te tirar desse lugar onde você está sendo confundido pela circunstância. Você vai ter um olhar de fé. Você vai olhar e crer que o Senhor está com você em todo o tempo. Por isso, você pode ter esperança. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai querido, porque a Tua palavra não volta vazia. Eu quero declarar que ela vai florescer em cada coração que está aqui, com aqueles que vão ouvir depois. Eu quero declarar, ó Pai, que está levantando um exército cheio do Teu Espírito Santo. Pai, cheios da Tua presença. E porque estão cheios da Tua presença, é um povo que tem esperança. É um povo que crê, ó Pai, que o amanhã virá, mas virá de uma forma muito melhor, porque com o Senhor nós prosseguimos de glória em glória. Com o Senhor nós somos comparados com a luz da aurora, cada dia vamos brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu declaro que a Tua bênção está sobre o Teu povo, sobre cada família aqui representada. Eu declaro a Tua paz, o Teu amor, a alegria que vem do Senhor, a esperança que vem do Senhor. Pai querido, frutificando em cada coração, em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Um bom feriado para vocês que estão aqui no Brasil, né? Tem pessoas aqui que estão fora. Um bom dia para vocês e que seu feriado seja abençoado, seja um dia de alegria, um dia de comunhão, um dia de paz, um dia de renovo de esperança. Posicione hoje, creia, decida, eu vou ter esperança, porque o meu Redentor vive, eu posso crer. Amém? Deus te abençoe. Toda manhã nós temos Devocional Café com Palavra. Se você ainda não faz parte, entre em um grupo pelo link da bio. Escolha, você pode ir para o Spotify, Telegram ou WhatsApp. E quinta-feira que vem estaremos aqui com uma convidada muito especial em cima desse tema, esperança. Até a próxima semana, em nome de Jesus. E não venha sozinha, você que está aqui hoje, traga uma amiga semana que vem. Podemos combinar isso? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Se você foi abençoado, divulga essa live em nome de Jesus.